Nessa aula a gente vai falar sobre perpendicularidade, beleza? Mas vamos começar com retas ortogonais, com a definição de retas ortogonais. Nós dizemos que duas retas são ortogonais quando elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. Olha só, pessoal, tenho aqui duas retas no espaço, ok? Observa, você tem ângulo entre retas, nós já vimos isso em aulas anteriores. Num dado momento, esse ângulo vai ser 90 graus. Então, nessa situação, dizemos que as retas são ortogonais, beleza? Não necessariamente perpendiculares. Eu explico por quê. Olha só, você está vendo aí de frente uma projeção, você está vendo um ângulo de 90 graus. Mas se você olhar isso de lado, essas duas retas são reversas. Deu para perceber agora? Né? Elas são reversas, elas não têm ponto comum. Então, veja, o ângulo de 90 graus diz que elas são ortogonais. Para serem perpendiculares é necessário que elas se cruzem, ou seja, que elas tenham um ponto comum. Então, além de ter um ângulo de 90 graus, elas precisam ter um ponto comum. Elas precisam ter um ponto, olha só, que pertence tanto a uma quanto a outra. Quando R intersecção com S der um ponto P, tá certo? E o ângulo entre elas for de 90 graus, além de ortogonais, elas serão perpendiculares. Ficou fácil agora? Ok. Observa essa figura aqui. Eu tenho a reta R furando no plano, o plano beta lá atrás, num pontinho P, tá? Formando um ângulo de 90 graus com a reta S. Porém, como elas não se cruzam, não tem ponto em comum, tá? A intersecção é um conjunto vazio, elas são ortogonais e não são perpendiculares. Sempre que não forem perpendiculares, mas fizerem ângulo de 90, elas serão reversas, né? Tá bom? São retas reversas. Muito bem, vamos falar agora quando é que uma reta, então, é perpendicular a um plano. Observe essa figura. Nós dizemos que a reta vai ser perpendicular ao plano quando ela for perpendicular a duas retas concorrentes desse plano. Observa o seguinte, vamos pegar aqui duas retas, vamos simular um plano, tá? Então, um plano, duas retas. Você sabe que por uma reta você pode passar infinitos planos, né? É só ir girando, né? Tá vendo? São infinitos. Porém, você também sabe que quando você tiver duas retas concorrentes, elas têm um ponto comum. Olha só, você vai girando, tem infinitos passando por essa, mas para passar pelas duas, o plano fica determinado, tá? Duas retas concorrentes determinam um único plano. Só tem um plano que vai passar por essas duas retas concorrentes. Ficou claro isso para você? Então a gente aproveita aqui para citar o teorema fundamental da perpendicularidade, que diz o seguinte: uma reta R, ela vai ser perpendicular a um plano, tá certo? Se ela for perpendicular a duas retas concorrentes que determinam este plano. Observa na minha figura, a reta R é perpendicular ao plano que eu chamei aqui de gama. Ok? Ela é perpendicular às retas S e T, que são concorrentes aqui nesse ponto, tá? Então, esquece por enquanto a reta U, beleza? E observa a figura pensando em S e T. As retas S e T são concorrentes, sim. Como você viu, determinam um plano. Eu chamei ele de gama. Se a reta R for perpendicular a T e perpendicular à reta S, ela será perpendicular a esse plano. Esse é o nosso teorema fundamental da perpendicularidade, beleza? E, como a gente já viu, uma vez que a reta R é perpendicular ao plano gama, ela vai ser perpendicular a todas as retas do plano gama que passam por esse ponto P. Qualquer reta do plano que você traçar pelo ponto P vai ser perpendicular à reta R. Então é uma situação fácil de você imaginar isso. Imagina você sendo uma reta e o plano gama sendo o chão. Qualquer linha que você desenhar, traçar no chão, passando pelos seus pés, ela vai ser uma reta perpendicular a você. Faz esse exercício agora, fica de pé, olha e pronto. Você vai ver um monte de reta perpendicular e esclarece essa figura aqui para você. Beleza? Bora adiante então, gente. E quando é que dois planos vão ser perpendiculares? Observa aqui a figura. Você sabe que dois planos, vamos de novo aqui simular, dois planos, beleza? Eles podem formar um ângulo entre eles, né? Olha só, eu posso ir torcendo, olha, formar ângulo. E também sabe que a intersecção é uma reta, né? Se pegar os pontos comuns de um plano e outro, você vai ver uma reta ali dentro. Muito bem.
num dado momento esse ângulo é de 90 graus, ou seja, os planos são perpendiculares, tá legal? Quando é que isso vai acontecer e como é que a gente pode determinar isso? Observa a nossa figura aqui, olha só. Eu tenho aqui um plano beta, laranja, tá? E uma reta R que está contida no beta. Então, a minha reta amarela, aqui R, ela é totalmente contida no beta. Eu represento assim, olha, R está contida em beta. Lembrando, né, que o ponto é o elemento, a reta R é um conjunto de pontos e que o plano é um conjunto de pontos também. Então, a reta é um subconjunto, né, do plano beta. Muito bem. Veja, se a reta R for perpendicular a um plano alfa, então o alfa é um outro plano. Se a reta R for perpendicular ao plano alfa, essa reta R, lembra, ela está contida em beta, então o plano beta vai ser perpendicular ao plano alfa. De novo, para a gente rever, olha só, quando é que a reta é perpendicular ao plano? Quando ela é perpendicular a duas retas concorrentes do plano. Então você já sabe que uma reta pode ser perpendicular ao plano, beleza? Então o que ele está partindo do princípio? Que essa reta R, você sabe que ela é perpendicular ao alfa, beleza? Então deve ter retas aqui para me garantir isso. Muito bem. E se essa reta está contida em beta, tá? Este plano beta vai ser perpendicular ao alfa. O bacana disso é que você pode girar, né, o alfa em torno... vamos fazer aqui com beta. Girar o beta em torno do alfa e manter a perpendicularidade. Ó. Os planos são perpendiculares. Eu estou girando ele, né? A reta R seria uma reta aqui perpendicular ao plano, passando por este plano aqui, que seria o beta. E você pode girar à vontade, ele continua perpendicular, né? Esse aqui, olha, o laranja, você pode girar em torno da reta, você vai ter planos perpendiculares. Ok, galera? Então, vamos embora fazer alguns exercícios para treinar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, você vai dizer se é falsa ou verdadeira a afirmação, tá legal? Por um ponto de uma reta, passa somente um plano perpendicular a essa reta. Não quero demonstração, quero só bom senso e um exercício de pensamento aí. Então, de novo, por um ponto de uma reta. Pega uma reta, pegue aí a sua caneta, um lápis, uma reta. Um ponto, então segurei a reta, o meu ponto vai ser aqui, vai ser representado pela pontinha do meu dedo, tá? Então, por um ponto de uma reta passa somente um plano. Então vamos ver o seguinte, quantos planos passam por esse ponto, né? Ora, infinitos, né? Muitos planos, muitos. Mas num dado momento eu vou ter um em que a reta vai ser perpendicular ao plano, certo? E se eu torcer ele um pouquinho, girar um pouquinho, deixa de ser perpendicular. Compreendeu? Então a afirmação está correta. Passa somente um plano perpendicular a essa reta e a gente pode assinalar para essa aqui como verdadeira, beleza? Então, mais um desafio aqui, falso ou verdadeiro? Se uma reta é perpendicular a um plano, então toda reta paralela a ela será perpendicular a esse plano. E todo plano paralelo ao primeiro será perpendicular à reta. Bora de novo? Vamos fazer em duas partes, porque são duas afirmações. Então vamos pela primeira. Se uma reta é perpendicular a um plano, tá? Então você tem uma reta perpendicular a um plano, beleza? Então toda reta paralela a ela, então por exemplo, se eu desenhar aqui uma outra reta paralela à reta R, né? Ele está dizendo que vai ser perpendicular ao plano alfa. Então onde eu parei aqui? Será perpendicular a este plano, né? Parei aqui a leitura e vamos analisar essa primeira afirmação. Pensa comigo. De novo, eu sou uma reta, perfeito? Estou perpendicular ao plano do piso, ao chão. Fica você de pé aí, você é outra reta, você também está perpendicular ao chão. Legal. O que ele está afirmando? Então toda reta paralela a ela, faz de conta que agora você está aqui do meu lado. Você está perpendicular ao chão? Tá certo ou não? Claro, e você está paralelo a mim. Nós seríamos duas retas paralelas. Então, se eu estou perpendicular e você, a outra reta, é paralela a mim, tá certo? E lógico que você é paralelo, senão a gente ia bater a cabeça aqui, tá certo? O que acontece? Você também estará perpendicular a este plano, ou seja, você está perpendicular ao chão. E qualquer um, imagina agora um monte de pessoas, né? Todo mundo numa sala de aula, ficam todos de pé, cada uma das pessoas formam aí, podem representar uma reta paralela à do professor e
todo mundo está perpendicular ao plano do chão. Fácil de imaginar? Beleza, vamos continuar. E todo mundo, eu gosto de fazer essas comparações porque você está no exame vestibular, você não está, às vezes, né, munido de retas e planos, e aí você tem que usar a sua imaginação, beleza? Então vamos lá. E todo plano paralelo ao primeiro, então o primeiro plano para nós é o piso. Um plano paralelo ao piso, pode ser qualquer um, em qualquer altura, né? Mas vamos imaginar o teto, por exemplo, beleza? Todo plano paralelo ao primeiro será perpendicular à reta. Gente, veja bem, se eu estou numa posição perpendicular ao piso, eu também vou estar perpendicular ao teto. Vamos baixar o teto a ponto dele passar, cortar minha cabeça. A gente faz um furinho aqui para passar. Você está aqui do lado, nós somos paralelos, né? Então, cortou aqui, cortou lá, todo mundo perpendicular. Os planos são paralelos, beleza? E logicamente será perpendicular a gente. Então a afirmação é verdadeira. Marcamos mais uma aqui então como verdade. Falso ou verdadeiro, galera? Duas retas perpendiculares a um plano alfa, duas retas perpendiculares, então duas retas, as duas são perpendiculares, vamos supor que o plano alfa seja o piso, tá? São paralelas. Vou parar aí. Verdade ou mentira? Verdade. Duas retas perpendiculares ao mesmo plano alfa são paralelas. Imagine de novo, eu, uma reta, você, outra reta, perpendiculares ao plano alfa. Beleza, então a primeira parte sim. E dois planos perpendiculares a uma mesma reta são paralelos. Opa, vamos lá. Dois planos, plano do piso, tá? E plano do teto, então a reta não pode estar assim, reta perpendicular ao plano. Dois planos, teto e piso, são perpendiculares a esta reta, à mesma reta. Então, eles são paralelos entre si. Cara, é necessário que seja, né? Observa aqui, você está aqui com um plano, você vai subindo paralelo, né? Vai dar sempre perpendicular. Qualquer outro plano que não seja paralelo virou, a reta deixa de ser perpendicular. Consegue enxergar isso, né? A reta deixa de estar perpendicular ao plano. Então, o único jeito de eu deslocar este plano, né, de forma paralela, ó, tá, para ela continuar perpendicular. Se eu deslocar ele e torcer, ela deixa de ser perpendicular a ele. Beleza? Então, se eu tenho aqui dois planos perpendiculares a esta reta, os dois planos são paralelos. Moleza? A afirmação também, então, é verdadeira. Vamos embora marcar a verdadeira aqui. Olha só que bacana agora, uma outra forma de você descrever o problema, né? Em vez de textual, olha que bacana. Numa linguagem matemática aqui, ele está dizendo que uma reta R é perpendicular a um plano alfa, tá certo? E que um determinado plano beta é perpendicular também a esse plano. Então você tem um plano alfa e uma reta perpendicular a ele e um outro plano beta perpendicular a ele também. Então, se isso for verdade, implica, quer dizer, isso aqui vai acarretar na seguinte afirmação, que a reta R tem que ser paralela a beta ou a reta R está contida em beta. Vamos tentar entender isso. Vamos usar aqui os nossos elementos, né? Eu tenho então um plano alfa, uma reta R perpendicular ao alfa. Beleza? Pode ser eu em relação ao piso. Tranquilo? Legal. E tenho um outro plano beta, só que ele está perpendicular a alfa, então seria uma situação, por exemplo, como essa. Um exemplo dessa situação pode ser o piso, né? O piso, então, o nosso plano alfa, o piso, a reta R pode ser eu, você, perfeito, perpendicular, e o plano beta pode ser a parede, por exemplo, aqui no caso a parede da minha lousa, perfeito? Perpendicular ao piso, que é alfa. R vai ser paralela a beta ou R está contida? Gente, eu vou usar essa figura aqui, porque ela bateu 100% com isso. Observa, eu tenho aqui uma reta R, amarela, fura aqui o plano alfa e é perpendicular ao alfa. Beleza. E tem um plano beta que é perpendicular ao alfa também. Nesse exemplo da figura, a gente tinha feito, a reta R está contida em alfa, né?
Ou seja, essa segunda parte aqui está correta, a afirmação é verdadeira. Agora, a primeira parte, vamos ver. Ele diz que R pode ser paralelo a beta. Então essa reta R aqui está contida em beta. Mas imagina a mesma situação. Será que vai existir uma outra reta R que fura aqui o plano, ó, furou lá atrás, tá certo? Que é perpendicular ao alfa? Bom, claro que existe, né? Vou chamar de R'. Eu posso ter infinitas retas perpendiculares ao plano alfa. Então o que ele está dizendo é isso. Se ela é perpendicular ao alfa e o beta é perpendicular ao alfa, ou ela está contida no beta, ou ela é paralela a beta. De fato, né? Se ela é paralela, né? Olha só, se ela é perpendicular ao plano e essa também, elas duas são paralelas. Então ela não vai encostar no beta nunca. Perfeito? Essa aqui está dentro. Ou ela é paralela, ou ela está contida. E temos aí mais uma afirmação verdadeira. Bora para a próxima? Essa parece bem desafiante, então vamos prestar atenção. Veja, é dada uma reta R. Ele fala que essa reta R é perpendicular a um plano alfa. A intersecção dessa reta R com o plano alfa é o ponto P. Então, se ela é perpendicular, ela fura o plano num ponto P. Ele dá uma outra reta S que está contida em alfa. Então, a reta S está dentro do plano alfa, tá? E este ponto P não pertence à reta S. Então, a reta S que está no alfa não passa pelo ponto P. Uma terceira reta T, contida também, então veja, S e T estão no plano alfa, certo? Só que agora essa reta T, olha, o P pertence a T, então é uma reta que passa pelo T, e a reta T é perpendicular à reta S. Já se perdeu? Eu também. Então o que a gente vai fazer? Bora desenhar, vamos tentar entender isso aí. Vamos começar tudo de novo. Eu tenho uma reta R perpendicular a um plano alfa, galera. Tem que desenhar. Vamos lá, rabisca aqui. Um plano alfa. Se ficar ruim a gente apaga, faz tudo de novo, tá bom? Então está aqui nosso plano alfa. Vamos ver a situação. Uma reta R perpendicular a alfa. Vou desenhar uma reta R. Professor, e se eu errar? Se você errar, depois você vai apagar tudo e fazer de novo até acertar. Tá legal? Faz parte. Então a reta R perpendicular a alfa, né? R, a intersecção. Então essa aqui é a minha reta R. A intersecção da reta R com o alfa é um ponto P. Olha como vai tomando forma, né? Então essa primeira linha aqui está resolvida. Tá certo? Agora ele diz que você tem uma reta S, uma outra reta, contida no alfa. Então ela tem que estar no plano. Tá? Tem que estar nesse alfa aqui. Legal. P não pertence a S. Ela pode passar aqui, ó? Não, né? Tem que estar em outro lugar. Então vamos embora. Vou fazer uma reta assim, ó. Por exemplo, poderia ser a S. Então essa reta S, ela está dentro do plano alfa, tá legal? Está desenhada no plano alfa. Ela não passa, o P não pertence a S, ó. O ponto P está fora. Então, legal, bacana. Elas são, a gente já sabe que elas são ortogonais, né? Porque, veja bem, se R é perpendicular ao plano, gente, ela é perpendicular a todas as retas do plano, né? Aliás, ela faz 90 graus com todas as retas do plano. No caso aqui da S, como não passa no P, ela não é perpendicular, mas ela é ortogonal, faz um ângulo de 90. Muito bem. Agora uma reta T, também contida em alfa, olha só, hein? Essa reta também está no alfa. O ponto P pertence à reta T. Ah, então ela passa aqui, ó. Ela passa aqui. Poderia ser, por exemplo, aqui paralela a S, não sei. Passa no P. Mas T é perpendicular a S. Ah, então a reta T vai passar aqui, ela tem que cortar a S. Para ser perpendicular tem que ser concorrente, tá? Então vou tentar algo assim, ó. Vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Poderia ser a nossa reta T. Está em perspectiva, né, gente? Então essa seria a reta T perpendicular a S. Então, tenta imaginar isso em perspectiva. Tá? Faz um esforço, porque esse ângulo aqui, galera, é um ângulo reto, ó. Tá legal? Ele é um ângulo reto. Esse plano tá assim, né? Tá legal? Ele é um ângulo reto. Tanto a reta T quanto a S estão no plano alfa. Muito bom. Estou começando a visualizar. E ele fala que a reta T intersecção com S dá o ponto A. Ah, legal. Então a reta T intersecção com S dá o ponto A. Então, já tenho aqui, olha, ponto A, ponto P, beleza, ok? Você pode depois pausar, pode voltar o vídeo, assistir devagar, tá legal? Mas vamos prosseguir. Tá feita a reta T.
Então, ele está concluindo o seguinte, então, se eu tiver um ponto B pertencente à reta R, então vamos lá, olha a afirmação dele. Eu tenho um ponto B em algum lugar da reta R. Pode estar aqui? Pode ser esse, pode ser coincidente com P, né? Ele está dizendo que um ponto B pertencente à reta R, a reta AB, então se esse ponto for o P, repare que a reta B está no espaço aqui, né? Tá legal? Ela vai ser perpendicular à reta S. A reta AB vai ser perpendicular à reta S. Caramba, um bom exercício aqui para você produzir uma imagem 3D, né? Vamos embora lá, gente. Olha só. Se o ponto B, aqui eu botei ele fora na reta R, tá? Então tá lá, o ponto B pertence à reta R. Se ele estiver aqui em cima, tá? A reta B vai estar no espaço aqui, olha, vai estar inclinada. Daqui a pouco eu desenho ela. Mas existe uma possibilidade dele bater em cima do P. Já vamos ver se é verdade. Se o B estiver aqui no P, né, te falou mesmo? A reta B vai ser perpendicular à reta S? A reta AB vai ser perpendicular à reta S? Sim, porque a reta AP é perpendicular à reta S, né? É a própria reta T. Então, se o ponto B estiver aqui, vai. O que acontece? Eu vou subindo este ponto e aí eu vou ter uma outra reta assim, olha. Ou descendo, né? Mas aqui a gente consegue generalizar. Olha lá. Furou o plano, né? Que aparece de novo. Conseguiu imaginar? Olha só. Ele está afirmando que, se isso for verdade, a reta AB vai ser perpendicular. Repare que a reta B corta a reta S, né, que é essa azul, e ele está dizendo que esse ângulo aqui é reto. Vai ser perpendicular aqui, inclinado. Galera, e aí? Sim ou não? Está aí uma questão bem desafiadora, né? Então, revendo aqui o desenho para a gente entender a situação. Você tem um plano alfa, imagina sendo um plano paralelo aí ao piso, né, para ficar fácil de você imaginar o tampo da sua mesa. A reta S está lá esticadinha na sua mesa, está toda contida na mesa. A reta T também está na sua mesa, tá? Então as duas estão nesse plano alfa. E aí você tem uma reta perpendicular à mesa, que seria essa reta R, fura aqui no ponto P. Tá visto? Ok. Qual é a afirmação? Você tem um ponto B que ele não diz exatamente onde está, ele diz que pertence a R, mas ele pode estar mais para cima, pode estar mais para baixo, pode estar inclusive aqui no P, tá certo? Ele pode ser deslocado e com isso você forma aqui uma reta AB, que é essa vermelha, tá? Essa reta B então está no espaço. De novo, tampo da mesa, ponto B, a reta AB seria meu braço aqui, ela pode estar mais para cima, mais para baixo, tá? Ela pode deslocar. Muito bem. Independente da posição, ou seja, do deslocamento, ele está afirmando que a reta AB vai ser sempre perpendicular à reta S. Essa é a conclusão que ele chega, dado tudo isso, né, que gerou essa figura, a gente desenhou. Ele está afirmando que aqui o ângulo é reto, tá? Eu marquei como ângulo reto, mas a gente não tem certeza ainda, é isso que a gente tem que ver. Beleza? Ok, pessoal, qual vai ser a estratégia aqui? Perceba o seguinte, para provar que a reta AB ela é perpendicular à reta S, sempre eu vou imaginar o plano determinado pela reta R e pelo ponto A. Ora, uma reta e um ponto, está aqui a reta R, um ponto aqui, determina um único plano, né? Você sabe que pela reta aqui, olha, passam infinitos planos, legal. Para passar pela reta e chegar nesse ponto aqui é um só. Então, olha lá, BPA está determinado um plano. Tranquilo? Reta R mais o ponto A eu tenho um plano. Ai, que legal! Ora, se a reta S for perpendicular a esse plano, então o plano está de pé aqui, assim, em cima da sua mesa, e a reta S está desenhada na mesa. Se ela for perpendicular a este plano, veja bem, ela vai ser perpendicular a todas as retas desse plano que passam pelo ponto A. Tá certo? Beleza, inclusive a reta AB, né? Então está aqui a reta B, independente da posição que tiver, está passando pelo ponto A. Então me resta o quê? Entender se de fato a reta S é ou não perpendicular ao plano determinado pela reta R e pelo ponto A.
Ora, para ser perpendicular, tem que ser perpendicular a duas retas concorrentes desse plano. Legal? Uma, eu tenho certeza, a reta S é perpendicular à reta T, aqui no ponto A, ó. Ele informa lá. Então, ela é perpendicular a uma reta. Eu precisaria mais uma. E não é difícil, não. E repara o seguinte, como a reta R ela é perpendicular ao plano alfa, posso até marcar isso aqui, ó, vai ser perpendicular aqui também, a reta R, se eu deslocar ela como paralela, até furar aqui no ponto A, eu vou ter uma reta perpendicular ao plano alfa e, portanto, perpendicular à reta S. E aí eu tenho duas retas deste plano novo que eu fiz, que está de pé, perpendiculares à reta S. Consequentemente, a reta S é perpendicular a todas as retas deste plano que está de pé, que passam pelo ponto A, inclusive a reta AB, fazendo com que a afirmação aqui seja verdadeira. Pessoal, eu sei que alguns entenderam de imediato e tenho certeza que alguns tiveram grande dificuldade e muito provavelmente, talvez, alguns de vocês não tenham entendido. Volta o vídeo, faz com calma e às vezes pode ser necessário que você faça essa construção. Desenha a reta na mesa, põe um cabo de vassoura, um lápis, enfim, fixa lá com fita crepe, realiza a situação. Com isso você treina a tua mente, né? Porque você vai ter que ter essa visualização sem esse artefato todo depois. Na hora do exame você tem que imaginar a coisa, tá certo? E nem sempre a gente é tão bom desenhista, né? Espero que você tenha gostado, tenha compreendido. Por favor, lembra de deixar o seu like, espalha esse vídeo para os seus amigos, tá bom? Se puder, também faça inscrição no nosso canal. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.